E aí, galera, tranquilo? Professor Igor Moreira novamente com vocês, hoje para a gente fazer uma aulinha aqui sobre a primeira lei de Newton. Ora, nós iniciamos o estudo da dinâmica, né, com o conceito de força, com o conceito de força resultante, e hoje eu vou trabalhar uma das leis de Newton, que é chamada lei da inércia. Eu optei por dividir as leis de Newton em aulas. Eu não vou fazer uma aula das 3 leis de Newton, certo? Vou fazer uma aula para cada lei, para que a gente possa ir trabalhando com elas bem devagar, assim, de forma que todo mundo compreenda e não fique dúvidas para ninguém, tranquilo? Pois bem, professor, mas inércia é um negócio tão simples, meu professor sempre fala tão rápido em sala de aula e tal. Gente, a inércia, ela é uma lei que tem muitos detalhes e você precisa conhecê-los. Por quê? Porque por mais que as pessoas, ao enfrentar um Enem, ao enfrentar um vestibular, ao enfrentar uma prova de concursos militares, essa pessoa ache lindo e maravilhoso uma questão teórica, as questões teóricas são aquelas com maiores chances de ter um equívoco da pessoa, mesmo tendo uma boa base de conhecimento, acabar caindo numa casquinha de banana que o cara que fez a questão colocou lá de propósito. Então, o que é que eu vou ter que saber em relação à inércia? Primeiro, há muito tipo de conceito, muito tipo de definição. Você pode descrever a lei da inércia de diversas formas diferentes. Como é que eu posso abrangê-la? Como é que eu posso colocar de forma mais resumida? Bom, eu vou utilizar um conceito chamado conceito de equilíbrio para que a lei da inércia fique completinha, bonitinha, maravilhosa, sem grandes enrolações. Porque você pode chegar e dizer: um objeto em movimento tende a continuar em movimento. Um objeto em repouso tende a continuar em repouso. Beleza, não estaria 100% errado, mas também não está 100% certo. O que é que eu posso afirmar da lei da inércia? Ora, eu coloquei aqui da forma simples, né? Bem mais simples. Ó. Todo corpo em equilíbrio, ele vai permanecer em equilíbrio até que uma força resultante faça ele sair desse estado. O que é que essa definição vai tirar de desmistificação em relação a outras definições mais simples? Primeiro, muita gente coloca a lei da inércia assim: um objeto parado tende a continuar parado, um objeto em repouso tende a continuar em repouso, até que uma força atue sobre ele. Está um pouquinho errado, porque ele já pode estar parado e pode estar em repouso e pode estar em movimento uniforme, tendo forças agindo sobre ele. Ué, como assim? Pode ter duas forças atuando sobre ele, essas duas forças podem estar se anulando e aí ele vai ficar parado ou vai ficar em movimento uniforme e vai ter força atuando sobre ele. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui, ó, que a força faça ele sair desse estado, porque não é só a força atuar, a força tem que sair, tem que fazer ele sair desse estado, entendeu? Então você tem que ter uma força resultante diferente de zero, não basta que tenha uma força, a resultante não pode ser zero. E quando eu colocar a situação equilíbrio no conceito de inércia, eu estou abrangendo aqui, ó, esse conceitozinho de equilíbrio bem aqui, ó. Equilíbrio é quando a força resultante sobre o ponto material é zero, lembrando que a gente vai trabalhar no momento só com ponto material, não vou trabalhar com outro tipo de objeto. E o que é que seria um ponto material? Um objeto de dimensões desprezíveis, um objeto muito pequeno. Mais na frente, no estudo de estática, é que a gente vai abranger esse outro conceito, certo? Para corpo extenso. Mas, por enquanto, ponto material. Então, equilíbrio do ponto material, a força resultante é zero. Isso quer dizer o quê? Que não pode ter nenhuma força agindo no objeto? Pode ter várias forças, desde que a resultante sobre ele seja zero. Aquela mesma resultante que nós vimos na aula passada. Tranquilo? Então vamos lá. Professor, está ficando confuso. Não, vai ficar bem claro. Vamos lá. Quando eu falo em equilíbrio, quando eu falo em força resultante igual a zero, eu estou abrangendo duas situações. O equilíbrio estático. O que é o equilíbrio estático? É um objeto em repouso. Ou seja, a força não, a velocidade dele é
zero, e ela é constante, ela é zero e vai continuar sendo zero o tempo todo. Então, enquanto esse objeto está parado, ele está em equilíbrio estático, ele está em repouso. E existe o equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? É o corpo em movimento retilíneo uniforme. Olha aí, movimento retilíneo uniforme quer dizer que o objeto se move, sim, se move em linha reta, sim, e se move sempre com a mesma velocidade, com velocidade constante. Ou seja, a velocidade ela é diferente de zero, porque tem movimento, mas ela tem que ser constante. Então perceba, as duas condições, os dois equilíbrios falam o quê? Que a velocidade tem que ser constante, seja ela igual a zero, seja ela diferente de zero. É por isso que você amplia isso aqui, ó. Todo corpo em equilíbrio permanece em equilíbrio. Aí o pessoal vai e tira a noção do equilíbrio e joga na inércia. Todo corpo em repouso tende a continuar em repouso. Todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Dessa forma, posso dizer o quê? Que a inércia me assegura que um objeto quer sempre manter o seu estado ou de repouso ou de movimento. Aí você olha assim e fala assim, né? Eu não quero não. Mas não é você que quer, é a sua inércia. E ela trabalha independente da sua vontade. A sua inércia não quer saber se você quer que ela funcione ou não quer que ela funcione. Não existe um botãozinho para você desligar a sua inércia, não. Ela vai funcionar você querendo ou não. Então seria muito simples eu entrar em um ônibus, por exemplo, e dizer: ah, eu não quero ter que ficar me segurando. Eu não quero cair quando o motorista acelerar, frear ou fizer uma curva, então eu vou desligar a minha inércia. Não pode. E na verdade você tem que ter cautela quando você fala nessa situação de ônibus, por quê? Porque o exemplo mais utilizado é o do ônibus. Mas veja bem, a pessoa vai e fala assim: ah, professor, o ônibus estava parado. Ele saiu de uma vez, eu fui jogado para trás, ó. Porra, e quem foi que fez essa maldade com você? Quem foi que jogou você para trás? Ninguém lhe jogou para trás. Você estava parado. O ônibus começou a se mover. Aí a sua inércia vai e faz o seguinte: ah, o ônibus começou a se mover? Tô nem aí, vou continuar parado aqui. E aí o ônibus vai e você fica. Você não foi jogado para trás, simplesmente a sua inércia quer que você fique no mesmo lugar que você estava antes. Da mesma forma, o ônibus já está em movimento. O motorista freia repentinamente. Ora, se o ônibus estava em movimento, você está em movimento junto com ele. Se o ônibus vai parar, sabe o que, é que a sua inércia vai dizer? Tô nem aí se o ônibus vai parar, não. Você vai continuar se movendo. E se você não se segurar, você continua se movendo. Então ninguém está lhe jogando para trás, ninguém está lhe jogando para frente. Simplesmente você vai ou permanecer onde você estava, porque a sua inércia quer que você fique parado, ou você vai permanecer em movimento porque a sua inércia quer que você continue em movimento. A questão justamente é essa. A sua inércia quer que o seu estado de equilíbrio, ou estático ou dinâmico, não se altere, permaneça o mesmo o tempo todo. Tranquilo? É isso aí que a gente tem que se ligar da inércia. Ela quer manter o seu estado de equilíbrio, tanto o repouso quanto o movimento retilíneo uniforme. Show? Beleza. Diante disso, eu posso colocar uma definiçãozinha aqui para inércia. Existe uma definição? Existe. Ora, inércia é a capacidade dos corpos de resistir a mudanças em sua velocidade vetorial. Todo corpo quer que a sua velocidade vetorial permaneça a mesma. E aí é que eu vou ser mais abrangente, porque quando eu falo resistir a mudanças em sua velocidade vetorial, eu estou falando também em resistir a mudanças de direção e de sentido. Olha, quer ver? Aquela sensaçãozinha que você tem de que quando o motorista dobra para a direita, você vai para a esquerda. Mas professor, eu vou não, vai não. Olha, vamos imaginar isso aqui, ó. Eu nem botei no quadro por enquanto, mas eu vou colocar agora. Está aqui a curva, certo? E aqui está o ônibus, ó.
Vixe, que ônibus bonito, né? É só para exemplificar, gente. Então, tá valendo. E aqui é a sua cabeça, né? O povo aqui no Ceará tem a cabeçona. Então, pronto, é a cabeça é quase do tamanho do ônibus, ó. Pronto, tá aí. Então, tá aqui, ó. Você e o ônibus indo juntos, certo? A sua inércia quer que a sua velocidade vetorial permaneça a mesma. Aqui nesse referencial, a sua velocidade vetorial está para cima. Show! O ônibus dobrou. Os pneus dele fizeram com que houvesse uma mudança na sua velocidade. A velocidade do ônibus agora, ó, tá para cá. A sua inércia não quer que mude nem o valor, nem a direção e nem o sentido da sua velocidade. Então ela quer que fique ainda do mesmo jeito que estava antes, ó, estava aqui para cima, vai continuar para cima. Por isso que você tem a sensação de que quando o ônibus dobra para a direita, você está sendo jogado para a esquerda, mas na verdade não é o que está acontecendo. É simplesmente a sua inércia querendo que você continue em linha reta. E aí, quando eu falo isso em sala, geralmente tem aquele pessoal que tem aquelas dúvidas doidas, já viu aquelas perguntas doidas? Porque a aula de física, às vezes, aparecem umas coisas doidas, né? Nem sempre, porque assim, não tem motivo. Física é um negócio altamente normal. Então, o pessoal fala assim, professor, então quer dizer que está todo mundo rodando, né? Junto com a Terra? Tá todo mundo rodando junto com a Terra. E se a Terra freasse de uma vez? Eu digo, olha, todo mundo, ó, saindo, ó, voando uma trajetória tangente à Terra, ó, ia para o espaço, pessoal, né? Considerando, acabou a gravidade, morreu a gravidade, a Terra parou, vai todo mundo para o espaço. E todo mundo morreu, né? Porque a gente chegar no espaço não tem ar e morre. Então, isso tudo por causa da inércia, tranquilo? E aí, continua-se o conceito de inércia. A inércia de um corpo é medida por sua massa. Quanto mais massa um objeto tem, mais inércia ele possui. Consequentemente, mais difícil é você modificar a velocidade do objeto. Preste atenção, a inércia não é a capacidade dos corpos de resistir a mudanças na sua velocidade. Então, se um objeto tem muita massa, ele tem muita inércia e, consequentemente, é mais difícil modificar a velocidade dele. Não, esse conceito aí não ficou muito claro para mim, não, ó. Não. Então, pronto, imagine o seguinte: você foi no supermercado e aí tem aquele seu sobrinho chato para baralho, né, que pediu assim: "Professor, eu quero ir com você", e tal. Chega lá, a primeira coisa que o pivete faz é pedir para empurrar o carrinho do supermercado. Você vai lá: "Não, tá bom, empurra aí o carrinho, vai". Só que enquanto o carrinho tá vazio, o pivete está lá empurrando o carrinho, morto de feliz, né, achando que está dirigindo, e você começa a colocar a compra dentro do carrinho. Começa a colocar a compra, começa a colocar a compra, e aí quando o carrinho começa a ficar muito pesado, aí ele vira para você e fala assim: "Não, não quero empurrar mais não, que eu não consigo mais não". Você com raiva diz: "Você vai empurrar, nem que eu tenha que amarrar uma corda no seu pescoço, você vai puxar esse carrinho, tá ligado?". Pronto, porque assim, nunca mais ele vai encher o saco para empurrar o carrinho. Aí você aprendeu duas coisas hoje, ó, inércia e como se livrar do seu sobrinho pentelho. Então, você vai ter a noção de que quanto mais massa tem no carrinho, mais difícil é mudar a velocidade dele. Mais difícil é o pivete fazer ele se mover, tirar o carrinho do repouso e fazer ele se mover. Porque se ele tem mais massa, ele tem mais inércia, ele impõe mais resistência ao início do movimento. E nós chegamos a outra conclusão. Olha o tanto de coisa que a gente está tirando só do conceito de inércia que você não dá a menor importância quando seu professor está falando em sala. Ó. Não é necessária a ação de uma força para manter um objeto em movimento. A força é necessária apenas para modificar o movimento. E às vezes fica um pouco complicado de você perceber isso, as pessoas questionam ou acham que não é bem assim. Gente, mas imagina uma coisa, quando a pessoa vai e fala assim: "Ah, professor, mas se eu chutar uma bola num gramado, uma hora ela vai parar, sozinha". Ela não parou sozinha. Existe uma força agindo nela o tempo inteiro, fazendo com que ela pare, chamada força de atrito, que inclusive vamos ver adiante em outras aulas. Se você fizer com que esse objeto tenha uma situação sem atrito, um sistema completamente conservativo,
ele não vai necessitar de força para se manter em movimento. Ah, me dá um exemplo de um sistema desse. O vácuo. O ônibus espacial só precisa de força atuando nele até que ele consiga sair da atmosfera da Terra. Ele chegou no vácuo, não tem mais nenhuma força atuando nele, os motores são desligados e ele vai chegar até a Lua, até Marte, até onde quer que você queira ir nele, só às custas do impulso inicial e, é claro, com uns jatos para realizar algumas pequenas correções de curso, algumas pequenas correções de curso, mas o motor mesmo vai estar desligado. Ou você pode pegar como exemplo os satélites que estão girando em torno da Terra nesse exato momento. Você acha que existe um sistema de propulsão nesses satélites? Tem satélites que estão há muito tempo em órbita em torno da Terra. E como é que eles estão se movendo durante esse tempo todo? Aí é que está. Eles estão se movendo só às custas da inércia, que colocou eles no movimento deles, o movimento que eles deveriam ter, e depois pronto, encerrou-se, desligou-se os motores e ele está lá em movimento e vai ficar girando eternamente só às custas da inércia. Ok? Tranquilo? Então, espero que tenha ficado claro o conceito de inércia, espero que a primeira lei de Newton tenha ficado bem simples para você agora e não perca a nossa próxima aula sobre segunda lei de Newton. Nos vemos na próxima. Valeu!